Olá, bem-vindos. Boa madrugada, boa manhã, boa tarde, boa noite. Não importa, né, o horário que estejamos acessando o nosso vídeo, né, a hora que caiu no seu feed. Uma boa tarde aos amigos do Quai, aos amigos do YouTube, aos amigos do Face, aos amigos, às amigas do nosso programa semanal, né, quase mensal, semanal, do nosso programa Vamos Falar com Jesus, lá no Spotify, né, ou aqui no Spotify, para os irmãos que estarão em contato, agradecendo sempre o carinho, as mensagens de apoio, de incentivo, né, os emojis de coração, que os emojis para mim, é, é um abraço virtual, né, é o afago, é o toque de mão, o aperto de mão dos companheiros, das companheiras, dos irmãos. Então, como os amigos do Face já sabem, nós, né, já sabe porque está no título, né? Nós vamos ler hoje juntos, vamos aprender juntos, eu também, sobre aquela passagem triste, né, da nossa história. Qual passagem triste, Eduardo? Aquela, o martírio e a crucificação de Jesus. Já fiz a prece de, eu sempre faço agora a prece de abertura em off, que é para não ocupar muito tempo dos irmãos e irmãs, mas não deixo de fazer a prece de encerramento, que é para nos abençoar, né? Proteger a mim, em primeiro lugar, proteger a todos que nos assistem ao vivo e proteger a todos que virão nos assistir de alguma forma, em algum momento, em suas vidas. Hoje, amanhã, no futuro, daqui um ano, 10, 20, não importa. Porque é assim, gente. E não é só nos meus vídeos, não. É de qualquer um. Pode ter passado 20 anos, 50 anos. A gente conta os vídeos, né? 50 anos atrás. Mas aquela unção, aquela oração que aquele pastor, que aquele padre, aquele palestrante fez, tá valendo. Porque essa representatividade de gravação de vídeos, de áudios, que nós, seres humanos, estamos fazendo, né, através das redes sociais, de todos os tipos, nada mais é do que uma cópia fajuta, né, uma cópia paraguaia do que acontece com as nossas preces que eu digo de todo mundo, as orações de todo ser humano, de todas as etnias, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais. Que sempre foi, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade surgiu, há 5 bilhões de anos atrás, que a oração fica uma nuvem, né? Fica no universo. Hoje, as nossas orações, todo mundo fica nos vídeos. E quando nos é permitido acessá-la, nós acessamos. E assim hoje é os vídeos. Então, nenhuma oração é perdida e nenhuma oração é velha. Nenhuma oração é fora do seu tempo. Então, vamos começar, né? Porque peço perdão desde já, porque a página, peço paciência também. Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Que é uma página, né? Nós vamos ler. Como é que funciona, Eduardo? Para quem está pela primeira vez. A gente lê ela, como se fosse ler mesmo, né? O e-book. E depois a gente volta, lê de novo. Aí para onde acha que tem que parar. Pincela, fala. Mas sempre lembrando os amigos. A gente prepara para fazer. A gente sabe como vai começar. Mas eu não sei como é que vai terminar. Não sei o que eu vou falar no meio. Às vezes eu falo uns assuntos que não tem nada a ver. Mas depois eu olho assim nos cortes e tem sentido assim. Era para alguém, era para uma comunidade, era para um estado, era para um país, ou era para mim mesmo. Porque muitas vezes é para mim mesmo. Eu aprendo. Não pensem vocês que aqui é doutor da lei, né? Adoraria ser o doutor da lei, mas não sou.
Sou apenas um aprendiz, apenas o que lê em voz alta. Mas as gravações é justamente para o momento que eu for fazer os cortes, eu tenho que fazer os cortes, eu tenho que escutar de novo, eu tenho que ver, e aí eu aprendo. Então, a gente aprende mutuamente, é uma troca. Que bonito, né? E é pura verdade. Então, bora lá, bora lá. Martírio e crucificação. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Para quem gosta de pesquisar, e deveríamos, fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículos 16 até o 32. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, dos versículos 26 até o 43. Por isso é o texto grande. E no capítulo de João, do versículo 19, no capítulo 19, versículos 17 a 27. Então você que gosta de pegar a Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia dos evangélicos, a Bíblia dos católicos, a nossa Bíblia, e estudar. E você verá que vai estar dessas mesmas palavrinhas lá. Já não está inventando. Aqui nosso intuito não é inventar, é estudar, é ler. Bora lá? Senta, relaxa, relaxa, relaxa. Deixa o compromisso lá fora. Deixa as crianças correndo, brincando na sala, no desenho, né? Deixa, relaxa. Agora, foca, dê um tempinho da sua vida. No nosso caso aqui é meia hora, uma hora, mas dê um tempinho da sua vida para quem nos ama de verdade, quem nunca vai nos trair, jamais. Quem está sempre nos esperando, seja na dor, seja na alegria. Quem nos ama incondicionalmente, de verdade. É Deus, é Jesus. Esses aí estão sempre te esperando. E tem tempo para você. Por que nós não vamos tirar um tempinho para eles? 5 minutinhos por dia. É que eu aqui é porque tem que gravar, tem que fazer. Mas se for ler, só ler mesmo, só ler. É 5 minutinhos de leitura e 1 ou 2 de pensamento assim rápido, né? E deu. E já alegra Jesus. Já alegra Deus. Porque pelo menos você está começando a querer ligar para ele, né? Diferente dos outros irmãos e irmãs que querem ficar lá na rua e só vai lembrar do pai e da mãe quando perder tudo. Aí vem, né? O filho pródigo. Mas bora lá. Bora ao estudo. Já começou. Quando eu abro o vídeo, já começa, gente. É assim. Então vamos lá. Como é que eles começaram? Como é que os três relataram? Como é que os três escreveram, registraram, né? Nos arquivos, nos anais do mundo. Bora lá. Eles registraram assim, ó. Então, os soldados do governador, né, Pilatos, levando Jesus consigo ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Após o despirem, envolveram-no com um manto escarlate, trançando uma coroa de espinhos. Puseram-na em sua cabeça e um caliço em sua outra mão direita. Ajoelhando-se diante dele, o ridicularizaram, dizendo: Salve, salve o rei dos judeus! E cuspindo nele. Pegaram o caliço e batiam na cabeça dele. Isso dói até de ler, né? E batiam na cabeça dele. Depois de o terem ridicularizado, despiram-no do manto. Vestiram-lhe sua veste, ou seja, devolveram a roupa dele, e o conduziram para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram um sirineu, cujo nome era Simão, e o requisitaram.
a fim de que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Golgotá, que significa lugar da caveira, esse era o apelido do monte, né? Lugar da caveira. Deram-lhe para beber vinho misturado com fel. Ao provar, Jesus não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, lançando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, colocaram a sua acusação, escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Né? Jesus, o Rei dos Judeus. Aquilo que a gente vê na inscrição, Jesus, o Rei dos Judeus. É isso que está escrito. Então, eram crucificados com Jesus 2 assaltantes. Né? Naquele dia tinha 2 assaltantes, um do lado direito, um do lado esquerdo. Isso é clássico. Isso é a melhor coisa que a gente aprende lá, desde da evangelização, no caso dos católicos, da catequese, desde criança. Né? É a mesma coisa. Do lado o assaltante e do outro lado o outro assaltante. Né? Lado direito, lado esquerdo. Um à direita, o outro à esquerda. Os transeuntes insultavam Jesus, maneando sua cabeça, como quem diz assim, ó, pecador, merece estar lá. Era assim que falava, né? Maneando sua cabeça. E dizendo, tu que destróis o santuário, edificando-o em 3 dias, salva a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce daí da cruz. E de forma semelhante, né, de forma parecida, os sumos sacerdotes, né, os doutores da lei, os espíritas, os palestrantes, os religiosos, nós, né? Nós, né? Sumo sacerdote. Quando você encontra na Bíblia sumo sacerdote, ancião, escriba, fariseu, se compare ao que nós fazemos hoje. Palestrante espírita, trabalhador espírita, padre, pastor, profetisa, pastora, os religiosos, os conhecedores da lei de Deus, de Jesus, quem deveria dar o exemplo. E nós devemos dar o exemplo, ainda com nossas falhas, mas devemos pelo menos tentar, né? Pelo menos esforçar para darmos exemplo, né? E de forma semelhante, os sumos sacerdotes, com os escribas e anciãos, também zombando, né? Também debochando, né? Em tom sarcástico, diziam, dói até falar isso aí, né? Salvou, olha aí, ó, salvou outros, né? Salvou, curou, salvou da lepra, né? Curou da lepra, né? Curou cegos, devolveu, né, o andar aos mancos, aos estropiados, salvou outros. E assim mesmo não pode salvar, não consegue se salvar. E faziam assim, debochando, rindo. Eles venceram, né? Eles são mais espertos, né? São mais inteligentes. Eles venceram, eles vão calar. Não tem volta. Ninguém escapa depois de estar pregado, uma cruz crucificada. Ninguém fica vivo.
É questão de horas, é questão de dias e vai morrer. Então eles venceram, né? Venceram. Então eles estão ali, ó, orgulhosos, pomposos. Então imagina o ambiente, né? Deboche, risos, sarcasmo. Meu Deus. Mas temos que estudar, né? Temos que estudar. Sem sentimentalismo, Eduardo. Vamos estudar. Salvou outros, e assim mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Tu não é rei de Israel? Desça daí. Desça agora. Desça da cruz. E se você descer agora, nós vamos acreditar, nós creremos em ti. Tu confiou em Deus? Se Deus quisesse, né, que o livre agora, pois disse: sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os assaltantes que foram crucificados com ele o injuriavam. Ou seja, até quem estava passando o mesmo martírio, passando a mesma dor, né, o mesmo sentimento, sentindo o mesmo ambiente, em vez de se compadecer, ter empatia por Jesus também estava passando por aquilo ali, né? Mesma coisa que ele, né? Mesma dor, a mesma sede, né? A mesma fome, ouvindo sarcasmo, né? O meu deboche. Em vez de se compadecer, em vez de ter empatia, os assaltantes também, né, debocharam, né? Participaram das injúrias. Então aqui termina o texto. Vamos parar? Pagou? Vamos lá. Então os soldados do governador, levando Jesus consigo ao pretório. Pretório não é aquela coisa do preconceito, né, gente? Não era um lugar pintado de escuro, né? Da cor preta, né? Da cor negra, assim. Né? Não. Pretório era conhecido como a tenda do general, que o nome dele era Pretor. Vamos lá na casa do Pretor, vamos lá na casa do Eduardo. Aí botaram, né, para abreviar, vai lá no Pretório. Onde é que tá o general? O general está na casa dele. Aonde? Lá no Pretório. É o Pretório. Então, eles só abreviaram. Era o nome do general, mas era uma tenda mesmo, era um lugar onde ficavam os militares, né? Vamos comparar que os romanos eram militares. Né? Mais tarde passou a ser aplicado ao Conselho de Oficiais Militares, até se tornar o nome da residência oficial do governador romano, uma vez que lá, em Pretório, né, além de residir o governador, era o local ocupado pela guarnição do exército romano. Seria o quartel, né? Vamos comparar com o Brasil. Seria o quartel, seria a base, seria o Pentágono, né? Seria o Pentágono. Vamos levar lá, a um lugar mais seguro, onde está cheio de soldados, não vai ter como salvar ele, não vai ter como tirarem ele. Quem é que vai enfrentar os romanos? Quem é que vai enfrentar os americanos? Então levaram. E reuniram-se em torno dele toda corte. Aí a gente pensa que é corte, né, da realeza portuguesa, dos reis, né? Não. Corte, naquele contexto, era conhecido como a gente chama hoje de batalhão, no meio militar. Era uma base de 600 romanos, militares romanos, soldados da guerra. Batalhão, né? Vai no batalhão aí, né? Batalhão, onde se alista, né? Do exército brasileiro, do exército americano. E lá naquele prédio, ou naquela tenda, 600 soldados. Para uma população, umas 500 pessoas, 1000 pessoas no máximo, juntando tudo, mas 600 soldados, barbaridade. Era muito soldado. Então não tinha como fazer uma insurreição, né? Não tinha como lutar com eles para salvar Jesus. Só aí eles já estavam seguros, soldados. Então, 600 soldados.
Após o despirem, né, tiraram as vestes de Jesus, a veste que Jesus usava, né, a túnica que ele usava, deixaram sem camisa, deixaram peladinho, que nem igual a gente faz, né, a gente, quem prende, né, faz com nossos presidiários, né, tira a roupa deles e dão o uniforme, né, o uniforme do local, do presídio. É igualzinho, não muda quase nada, viu como não mudou quase nada? A humanidade deu um salto bem pequenininho, assim, pensarmos bem, não mudou quase nada. E a gente acha mais inteligente que nossos irmãos da época de Jesus, né? Mas não mudou quase nada, quase nada. Então, após o despire, envolveram-no com um manto escarlate. Escarlate era um animalzinho, tipo uma traça, esses bichinhos, né, que tem nas plantações, e tinha nos pés de figueira, pé de figo. Né? Lembro que não, de figo. E eles espremiam ele, e aí saía uma gosma, e era feita a tinta. Então a tinta vermelha, para tingir roupa, saía dali. Então, né, o manto Scarlet. Então eles botavam o nome do bicho. Quer dizer, Scarlet foi feito com o bichinho Scarlet, então é vermelho. Trançando, né, que nem nossos irmãos índios fazem até hoje, né, os cestos de vinho, aquele cesto de Páscoa, né, cesto que a gente botava pra suja, que tinha antigamente nos anos 90, era legal, era chique até ter dentro de casa, era bonitinho, né, colorido, de vinho. Então, é que vai trançando assim e vai fazendo a cesta, aí as coisas, né, o artesanato deles. Então foi feito de vinho, trançado, uma coroa de espinhos. Puseram na cabeça e um caniço, né, um pedaço de madeira, para representar o rei, né? Então, eu sentado ali, botaram o espinho. Mas o que isso tem a ver com os dias atuais, Eduardo? Como que nós podemos trazer para nossa realidade que nós vivemos hoje? Porque isso aqui Jesus passou, 2030 anos passou. Mas hoje, não acontece, né? Não, isso aí foi só com Jesus. Eu comigo ninguém botou espinha na cabeça. Sim, nesse sentido de alguém botar espinha na sua cabeça, não. Alguém te dar chicotada, ninguém vai fazer, ninguém fez. Espero. Alguém te crucificar, pregar, né? Também espero que não. Literalmente, como aconteceu com Jesus, não. Mas, agora para reflexão. Você acha que tudo isso que Jesus passou nesse momento da prisão, até ir lá ao Monte Calgotá, onde foi colocada a cruz dele e tal, e morreu, esses martírios, essas humilhações, esses deboches, esses sarcasmos, essas dores que ele sentiu, né? Dores físicas, dores psicológicas, dores mentais, dores do desespero, dores da pena, né? De ver como é que é o ser humano. Você acha que nós, como humanidade, ou como seres humanos individuais, você acha que não passamos? Você acha que não? Todos nós já passamos, e muitos de nós que estamos aqui e tal, olhando, estamos passando esse momento, ou ainda passamos. Como assim, Eduardo? Todos nós já estudamos, né? Fomos crianças. Sofremos bullying, não sofremos? Ou éramos gordinhos demais, ou ainda somos, ou éramos bonitos, feios, dentusco, né? No meu caso, dentinho, ou dentinho, né? Dentinho de coelho. Alguma coisa, né? Que são o sarcasmo, o deboche. Humilhação mesmo, né? Humilhação, quererem menosprezar a gente em todas as áreas, né? Nossas mulheres sofrem isso diariamente, gente, e de todas as idades, né? Elas são menosprezadas,
por mais que elas tenham capacidade intelectual, os diplomas necessários, elas ocupam mesmo, eu vejo isso eu vejo isso, mas eu vejo a vida inteira, mas eu vejo assim, na prática, no dia a dia. As mulheres têm o mesmo cargo, né? Gerente homem, gerente mulher, né? Supervisor homem, supervisora mulher, líder homem, líder mulher, empresário homem, empresária mulher. Mas você acha que os direitos são iguais? Jornalista homem, jornalista mulher. Vocês acham? Sério mesmo? Sempre, ainda hoje, 2026, sempre a mulher recebe menos. Sempre os homens, ainda mais se a maioria ali for no grupo ali de reuniões entre os gerentes, entre os supervisores, e tem mulher no meio, que são supervisoras, que são gerentes mulher, que são empresárias mulher. Você acha que elas recebem elogio verdadeiramente? Elas recebem elogio do corpo delas, elas recebem elogio que estão bonita, que estão com o blazer bonito hoje, que o vestido está bonito. Mas da capacidade do que elas estão fazendo no seu local de trabalho, na sua empresa, da dedicação, né, do trabalho afinco, as mudanças que realmente já aconteceram ou que está acontecendo. Tu acha que eles falam? Tu acha que eles falam? Eles olham, eles podem até observar e ver, olha, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Ela resolveu isso e eu demorei para resolver. Ou eu nem consegui resolver, por isso que fui tirado, fui remanejado. Ai que bonito, né? Na local de trabalho corporativo, eles falam assim, fui remanejado para outro ambiente, outro setor, trabalhar com outras pessoas. Nós pobres dizem, ele foi tirado e foi trocado por outro supervisor, Mas entre eles fui remanejado para ir para Desossa. Fui remanejado para ir para Bate. Tiraram porque não estava trabalhando direitinho e botaram outro. Aí vem a mulher faz, resolve, tem ideias boas, ideias que vão ficar para sempre, né? Mas tu acha que na reunião reconhece? Não. Como eu falei, eles falam do corpo, falam da beleza, né? Do cabelo, das feições físicas, da roupa, do vestido que botou ou não, que está na reunião de salto alto, tá bonito ou não, né? De batom, coisa. Mas a essência, reconhecer, não. E o salário continua menos. Entre nós humildes também acontece. Eu vejo mulheres trabalhar o dobro, o triplo, em todos os lugares que eu trabalhei, não é só, porque senão o pessoal pensa que eu estou falando só do lugar que eu tô, que o pessoal tem a cabeça limitada, sabe? A maioria, não ofendendo, mas já ofendendo, e aí acha que eu estou falando só do lugar que eu estou no momento. Não. Eu estou falando do lugar que eu estou no momento, sim, mas em todos os lugares, e se a gente parar para estudar e pesquisar, é assim em todos os lugares, né? É que as pessoas têm a cabeça limitada e acham que eu estou falando do lugar. Só do lugar. Não, estou falando de todos, mas também do lugar. As mulheres recebem 4, 5, 6 tarefas, enquanto dependendo de nós é 1, 2 homens. As mulheres às vezes têm que fazer um serviço pesado, que deveria ser nosso. Puxar uma caixa, puxar um. Eu vejo lá puxarem combos com 1.000 quilos. Mas não se assuste, tem transpaleteira, paleteira, né? Ou jacaré, como a região aqui fala. Lembra lá Porto Alegre, né? A gente fala transpaleteira. Mas aí aqui eu tive que aprender que aqui a comunidade chama de jacaré. Então, cada região é uma região. Não se preocupe, isso aí dá uma balanceada, uma aliviada. O que é 1.000 quilos vira, sei lá, 30 quilos, 50. Então a mulher consegue puxar. Mas o corpo físico dela não foi feito para isso, né?
vai ter um desgaste, vai ter uma cobrança lá na frente da saúde dela maior do que a nossa. Mas você acha que as empresas, os empresários, acha que equiparam o salário? Não. Que equiparam os conselhos? Não. Tanto para quem é gerente grandona, a mulher, para quem é a faxineirinha, a, a do RH lá. Então, as mulheres passam por isso, né? E nós também, nós homens, crianças, adolescentes, se parar para pensar, nós passamos por isso. Se não passamos agora, espero que não passe, essas humilhações, né? Tudo que Jesus passou aqui, nós passamos na vida. E se não, talvez não passar no futuro ainda. Ninguém está livre. Então, né? Deboche. Tomaram caniço e bati na cabeça dele. Então, agressões. Quem é que nunca brigou? Quem é que nunca foi agredido? Essas mulheres são agredidas por quem deveria amá-las, né? E quem diz que ama. Aí eu olho assim, né? As reportagens, as notícias. Meu amigo, você não sabe o que é amor. É mais fácil você dizer que gostava de fazer sexo com ela do que dizer que ama. Porque o amor não tem nada a ver com violência. O amor não tem nada a ver com os ciúmes exagerados, os ciúmes que prende, os ciúmes que poda, né? Que poda a liberdade de expressão, a liberdade de criação, a liberdade do corpo da mulher, né? Da roupa que vai usar ou não, né? Então, se você agride, se você bate, não diz que ama, você não sabe o que é amor. Você está por sexo, você está por conveniência, para morar junto, para não consegue morar sozinho, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo, ficam doentes, mas não por amor, porque amor é cuidado, amor é amparo, amor é proteger. E proteger, como os machão acham, não é proteger sair brigando por aí com outros homens disso, não, é proteger, é fazê-la se sentir segura dentro do seu próprio lar, fazer se sentir que tem um companheiro na acepção da palavra, amigo, que pode conversar, que pode desabafar, que pode trocar ideia de conversar e ideia mesmo que vão trazer no futuro, o que podem fazer, se vão crescer, se não vão, se vão empreender numa empresa para eles mesmos, uma loja, alguma coisa, ou se vão trabalhar junto, ou vai para outro setor, não vai, mas ter a liberdade. E hoje, nossas mulheres não têm essa liberdade. Não tem. Não tem. Feliz daquela que tem. Feliz daquela que não sente medo, não pisa em ovos para falar com o marido, com o namorado, com o crush. O que é muito. É 90% que não tem essa liberdade. Então você que está aqui me xingando, que não, eu consigo ter liberdade, meu marido não me cobra nada, meu marido é parceiro, meu marido é. Então, seja feliz. Continue. E valorize esse homem, essa mulher. Porque eu sei. É difícil encontrar alguém compatível, alguém que pense parecido, alguém que priorize os valores e não o corpo, e não os bens materiais, e não algo em troca da matéria. Né? Aí é tudo, né? Só sexo, só corpo, só bens materiais. Ou um dos três, não. Que coloque num combo, mas que priorize, na verdade, o que eu acabei de falar no começo. Parceria, confiança, companheirismo e não podar a liberdade. Liberdade de expressão e liberdade de roupa. E isso é raro. Tanto um homem como a mulher. Então, se você encontra e está com você, meu Deus, ó, agradece para o papai, agradece para Jesus, agradece ao mentor, sua mentora, porque a gente que anda por tantos lugares aí, os 4 cantos do estado, é quase impossível achar. Eu não digo impossível porque Deus está me abençoando, mas
É quase impossível. Eu pensando que eu digo, ainda tem esperança. Mas se você encontrou, faça vontade. Então, gente, né, despiram do manto, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para ser crucificado. E quando saiu, encontraram um sirineu de nome Simão e o requisitaram. O que é requisitar? Requisitar é que nem forçar. No momento que um romano dizia, fulano vem aqui e me ajuda a levar essa cruz. Não era um pedido. Não era por favor. Era uma ordem. Esse sirineu era obrigado a aceitar, senão ele também ia ser crucificado, senão ele também ia apanhar, também ia ser preso. Era tipo um escravo, né? Porque a população era um escravo achando que tinha liberdade, mas a população em si eram escravos dos romanos. Os romanos podiam fazer o que queriam com eles: prender, mandar soltar, bater, judiar, né? Violência com as meninas, com as jovens. Era terrível a situação, não era tão fácil assim. Então esse sirineu, né, ajudou, né, Jesus de um lado e do outro levando a cruz. Carregar essa cruz dele. Chegando ao lugar chamado Galgota, né, que significa lugar de caveira, disseram para Jesus, né, que Jesus deve ter dito, eu estou com sede, deu um pouco d'água. E aí eles, pessoas ruins, né, deram vinho misturado com fel. Ou seja, deve ter sido um vinho velho, coisa ruim. Ele, ao provar, né, Jesus botou um bico assim, cuspiu fora. Ele não quis beber. Aí depois de o crucificarem, né, depois de prender, porque ergueram a cruz e Jesus estava lá preso, né, pregado, repartiram as suas vestes, lançando a sorte. Repartiram, né, os romanos, os soldados ali, quem vai ficar com essa túnica, quem vai ficar com esse manto, quem vai ficar... Ah, eu. Aí vamos tirar para o ímpar, mas no caso lá deles era pedra, né, aí tirava a pedra para cima, para baixo, e aí dava o sorteio, né, sorteio. E nem o par o ímpar. É, par, ímpar. E aí trocaram, então, estavam fazendo festa. O homem sofrendo lá, né, com dor, sangue, né, escorrendo sangue, porque estava com a cruz. E ali embaixo fazendo festa. Né? O que remete aos dias de hoje, né? Quando dá velório, quando dá morte. O que a gente vê nos velórios? Eu, os que eu vou, eu fico muito triste. Eu fico muito triste. Porque é um momento em que nossos irmãos, nossas irmãs que partiram, que morreram, que está ali só o corpo, eles estão em perturbação. Estão naquele momento de torpor, sem saber, estão meio tontos, assim, sem saber se ainda estão vivos entre nós ou se, né, já partiram. Aí eles aparecem lá, e eu sei que aparecem lá, no velório, e tá a família rindo, tá a família debochando, contando piada, bebendo. Não é para ficar chorando 24 horas, não é isso, mas também vamos ter um pouquinho de compaixão, né? Vamos ter um pouquinho de respeito. Ali, aquele momento é um momento de despedida, é um momento de oração, é um momento de pedir para que esse irmão, essa irmã, na sua oração, seja bem amparado, bem amparada, aí por quem você confia, acredita, Jesus, mentores, anjos da guarda, guia espiritual, equipe espiritual, acolhedor espiritual, mas para que seja amparado, e não a família aproveitar e ficar contando na beira do caixão ali, né, já que só se vê nessa época, né,
O ano passado eu comprei 2 carros e não sei o que, eu troquei de mulheres, eu tive 2 filhos, não sei o que, fora do casamento, não sei o que, e pá. E o momento que era para despedida fica ali conturbado. E a equipe espiritual que está em todos os velórios, todas as religiões, você acreditando ou não, está ali para amparar, para proteger, para salvar, para resgatar aquele corpo que não consegue trabalhar. Porque a energia em volta fica deturpada, fica conturbada. E o irmão, a irmã que está morto, o corpo ali, fica sem saber. Porque morre só o corpo. O que você pensa agora, o que você é agora, as suas características, os sentimentos que você tem. Se você sente saudade, se você sente dor, se você sente angústia, ou ouvir alguma coisa, não muda nada, é a mesma coisa. Só que a sensação é pior, porque você vai querer. Não, mas eu não era assim, não é nada na verdade o que você está falando. Não vai adiantar, né? Porque não ouve. Então a pessoa fica perturbada. E aí o socorro que ela receberia não pode receber. Então, nós que temos um pouquinho de discernimento, não podemos fazer igual eles aqui, né? Ficar ali disputando herança, porque, né, os filhos, os netos hoje geralmente ali na hora já começam, né? Não, porque o pai deixou, eu quero a minha parte. Você vai vender o terreno, você não, você me dá o terreno que ficou lá na praia, lá, eu quero da praia, e você fica com o do sítio. Não, gente, aquele momento do velório que você escolheu, um dia, 2 de velório, é despedida. É mandar boas vibrações, que nós deveríamos ter feito para Jesus. E nós fizemos? Não, né? Aqui está bem nítido que não. Mas ainda bem que Jesus era Jesus e é Jesus, aí ele não sofreu. Mas se fosse um ser humano comum, como é que ia desencarnar em paz? Como é que ia deixar-se ser bem recebido, bem tratado, bem acolhido, recolhido pela equipe espiritual? Com tanto sarcasmo, com deboche, com pessoa falando mal, com pessoa querendo mal. E a cabeça sai perturbada. Se é uma pessoa comum que nem o Eduardo, que nem nós. Então, para ser crucificado em nome de Simão, chegando lá, significa lugar de cavarita, misturado com fel. Ao provar, aí, e assentados ali eu guardava. Então, os romanos pegaram aí, depois daquele reboliço todo, sentaram. Né? Agora vamos esperar ele morrer, né? Vamos, ou guardar, ou seja, vamos ficar aqui, porque se nós sair, algum judeu aí vai querer salvar, vai querer despregar, né? Vai pegar o pé de caibro e vai tirar, né? Vai querer salvar. Então vamos ficar aqui. Ninguém vai tirar da cruz. Eu quero ver ele morrer. Eu quero ver ele sangrando até o último suspiro. E ficar lá sentado, né? E afastando o povo, né? A mãezinha dele. E quem? Quem estava junto com a mãe dele? Quem? A menina do Job. Madalena. Madalena não abandonou nem um segundo. Os homens, os machão, os intelectuais, que não é Eduardo, né? Os doutores da fé, que não é Eduardo, chegou na hora de provar sua lealdade, provar o seu amor a Jesus, Jesus físico, Jesus homem, Jesus que eles conheceram, que eles conviveram, que eles conversaram, que eles almoçaram, que eles passearam, que eles viajaram junto e dormiram, amigo. E amor aos seus ensinamentos, às suas lições, às suas curas. Cada um fugiu, né? Cada um se escondeu, que nem ratos, né? E quem é que não se escondeu? Correndo risco? Madalena. Aqui os homens, até hoje, e as próprias mulheres, por isso que eu bato na tecla aqui que mulher tem que defender mulher. O dia que mulher começar a defender mulher, aí para as brigas, para as maldades. Mas tem muita mulher que apoia os homens. Tem muita mulher que fica em silêncio,
que passa a mão na cabeça, né? Não, foi só dessa vez. Ele não vai fazer, mas não vai mais te perseguir, minha amiga. Foi só dessa vez. E passa a mão. Não, tem que defender. Maria Madalena foi lá, com a mãezinha de Jesus, né? Com a mãe adotiva dela, né? Vamos dizer assim, né? Que depois virou a mãe dela, né? Depois moraram juntas. Ela que cuidou, né? De Maria, que nem a gente cuida dos nossos avós, dos nossos pais, né? Quando eles ficou velhinho e tal. Hoje é levar para o médico, hoje é levar para tratamento, hoje é trazer para dentro de nossa casa, ou nós irmos morar com eles para nós cuidar, né? Madalena fez isso. A mulher do shopping. É? A mulher que o pessoal despreza. A mulher que o pessoal tenta esconder da Bíblia, né? Por que isso? Inveja, despeito. Porque ela teve coragem que nós não temos. Que é assumir os riscos. Porque para seguir Jesus, para ter fé verdadeiramente, de vez em quando, temos que fazer algumas escolhas que nos machucam. Mas depois a gente vê que era o certo, que era o correto. Mas que na hora é umas escolhas difíceis. Temos que ter coragem. E essa teve. Ela é que o pessoal não fala. Mas ela só perde, assim, não é competição, mas, né, comparando, né, com os irmãos católicos, ela só perde de luz, de santidade, de evolução espiritual, a Maria, né, mãe de Jesus, a nossa mãe santíssima, mãe de todos nós, só perde para ela. É o espírito, a Maria Madalena é um espírito, rapaz, de alta grandeza. Por quê? Porque naquela época já teve essa coragem que hoje nós não temos. Hoje nós não temos. Não temos. Porque falar de Jesus no bom, dizer que somos de Jesus com tudo dando certo, com saúde, com tudo dando certo, é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente faz palestras assim maravilhosas. Consegue falar para 20, 30, 50 mil ao vivo, assim, lindo, né? Mas quando vem uma doença na nossa família, ou nós mesmo, quando vem um câncer, que abate quem a gente ama ou a gente amou, de verdade, dá um baque forte, gente. Dá um baque muito forte. E eu passei por esse teste. Todo mundo, né? Mas eu ainda não tinha passado por esse teste. E é um baque muito forte. Mas muito forte. Muito forte. Acho que quem me olhar no ano 2024, eu 25 até maio, dá para ver que até meu rosto era de depressão. Não era depressivo, mas eu estava ainda com muita dor ainda. Mas não me entreguei, né? Não abandonei Jesus, nada. Mas o teste é esse. O teste, vamos ver. Vamos ver. Porque enquanto não acontece nada, é fácil dizer que é de Jesus, é fácil dizer que é Cristo. Até é status, né? Mas e na dor? E quando perde alguém que nós amamos e que nos ama verdadeiramente, que nos faz feliz ou nos fez feliz, dói, 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 dói. Mas daí você lembra que não, você tem fé. E é um teste, e eu não vou cair nesse teste. E aí a gente não se entrega. E aí que a gente se agruda, né? No Evangelho, na Bíblia, volta para Deus, volta para Jesus, entrega a vida para Ele e mostra que a gente confia, né? Dos desígnios. Então, quando a gente passa por esses martírios, quando alguém debocha da gente, quando a gente maltrata a gente, quando alguém menospreza a gente, em todas as áreas, né, gente? Quando alguém não valoriza, que nem eu falei, né? As mulheres ganham têm a mesma função,
né, gerente, patroas, empresárias, né, donas de loja, tem a mesma função, mas não tem o valor, né? Quando a gente passa por isso, tudo isso que Jesus passou, lembremos da lição dele. Ele esqueceu do pai dele? Não, né? Ele foi humilhado e não botou a culpa no pai dele. E nós sempre te bota, né? A gente sempre bota. É uma frasezinha que a gente pensa. Eu falei essa frase. Eu falei essa frase. Hoje eu não tenho coragem mais, mas eu falei. Porque eu, pai, se eu, bem ou mal, desde criança, comparando com a maioria, eu entrego a minha vida para o Senhor. Tem nada contra mim assim, na lei dos homens, né? E as mulheres também não tem que reclamar. Por que isso, pai? Eu fraquejei. Mas Jesus não. Jesus não. Eu não me lembrei de ler isso aqui, né? Se eu tivesse lido isso aqui, na hora da dor, não teria dito isso que eu disse, né? Não teria cometido esse erro. Mas é normal, gente. É normal. Na dor é normal a gente querer conversar com o pai, né? Pai, por quê? O que está acontecendo? O que eu te fiz? Só que a gente tem que entender que Deus só permite as dores, os sofrimentos, as angústias, a cruz pesada, o martírio de nossas vidas, porque sabe o que eu não sei de mim e você não sabe de você aí dentro, que nós somos fortes e que nós vamos vencer aquela batalha, que nós vamos superar aquela dor, que nós vamos superar aquele bullying, que nós vamos superar aquelas pessoas que falam mal da gente, que nos dizem alguma coisa ou não acreditam em nós, ou que não nos valorizam, como eu falei, né, das mulheres que recebem menos no mundo, tendo até uma capacidade intelectual, moral maior, né? Mas os homens só olham, os homens, e até as mulheres mesmo, só elogiam o corpo, mas elogiar o intelecto e o que está fazendo é muito difícil. Mas mesmo passando por tudo isso, nós temos que sempre lembrar, se Jesus sofreu tudo isso no martírio, sem ter um milésimo, um milésimo de pecado, nada, nada de errado. Quem sou eu para reclamar? O que eu tenho que fazer é baixar minha bolinha, chorar, que é normal do ser humano, temos que chorar, tem que botar para fora, senão dá doença. Mas, né, levantar, sacudir, né, levanta, sacode a poeira e dar a volta por cima, ou seja, procurar a solução. Porque sempre que você procurar uma solução, você encontra. Ah, mas está difícil. Procure uma solução e você encontra. Por isso que eu digo, com Jesus o jugo é leve por causa disso. Quando nós temos Jesus no nosso coração e nós começamos a estudar ele, começamos a entender, começamos a entrar no psique dele, o que ele queria explicar, o que ele queria ensinar, a gente percebe que dá assim. Temos que orar, né? Pedir amparo, mas nós temos que dar nossos primeiros passos, que é procurar sair daquela situação que nos martiriza, aquela situação que nos maltrata, aquela situação que não é compatível com o nosso momento. E aí, quando você faz isso, alicerçado por sua fé, por Deus, por Jesus, com as suas orações e as suas ações de agir, de fazer, você consegue. E aí você olha para trás, bah, eu era um bebê chorão, sendo que Deus confia em mim, confiou em mim desde criança, desde bebê, em todos vocês. Porque Deus sabe que nós somos fortes, vocês são fortes. Nunca acredite no que os outros falam de você. Nunca se menospreze. Nunca se desvalorize.
tire, né? Eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, quem sou eu? Não, eu posso. Não sou o mais bonito, mas eu sou simpático. E assim vai. Sempre acha uma alternativa, mas para o bem. Porque no momento em que você joga para o universo, que você entende a situação, compreende, mas você não quer viver eternamente naquela situação. Mas você não quer um passe de mágica. Você vai enfrentar. Você vai dar a sua cara a tapa. Você vai tentar sair. E quando você começa a tentar sair, procurar uma outra solução, a solução aparece como um passe de mágica. É a coisa mais linda. E não é nada de milagroso. Não é nada de ungido de Deus, filha de Deus. Somos todos, mas basta saber usar o discernimento. Basta saber usar tudo que Jesus ensinou, porque Jesus ensinou tudo aqui. Né? Porque ele podia, tu acha que ele não podia? Meu Deus do céu. Era o pedido para o pai, e Deus dava trovão e matava todo mundo. Era outro dilúvio. Né? Apocalipse era naquela hora. Não. Porque nós tínhamos que saber enfrentar essas dores, tudo que Jesus enfrentou, e ver como é que agiu. Porque se nós ficar só reclamando, não vai adiantar nada. A dor, o problema vai ficar ali. Se eu ficar só na imaginação do futuro, o dia eu vou resolver. O dia eu vou resolver. Mas eu não tomar uma ação, eu não pesquisar, eu não fazer curso, eu não procurar melhorar minha autoestima ou melhorar o que eu tenho de errado, vai continuar. Vai ficar só no discurso. Não, um dia eu vou fazer. Um dia eu vou mudar. Um dia a situação vai acabar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Erroneamente, né? As pessoas acham que é que nem nos desenhos, né? Da Disney dos anos 80, 90, 70, 60. Que tinha os anjos, né? Que seguravam e faziam tudo pra gente. Aí não tem mérito nenhum. Não. O que o teu anjo da guarda vai fazer? Ele vai inspirar. Inspirar, que a gente diz, é conversar com você. Ele vai dizer, olha, talvez aqui, talvez por esse caminho, talvez essas aqui. Mas ele nunca vai dizer, não, só pode ir por esse lado. Não, vai dizer, olha, se eu fosse você, eu fazia tal curso. Se eu fosse você, talvez eu falaria com fulano. Talvez eu pediria orientação para ciclano. Mas depende de você. Depende de nós escolher. Porque se eu passar por tudo isso e a gente passa essas dores. E ficar só reclamando, porque o trabalho é ruim, porque aquela empresa não paga direito, porque aquela empresa é ruim, porque o supervisor é ruim, que o patrão é ruim, que o gerente é ruim, que o Eduardo é ruim. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Você pode ficar 50 anos na empresa. Não dá nada. A sua psique, a sua mentalidade vai continuar mesmo. Então, por mais que seu gerente, seu patrão, que o Eduardo se esforce para ser uma pessoa justa, boa e seja com você, como a sua mentalidade está focada em reclamar, está focada em só ver a negatividade, as dores, você só vai ver a negatividade e as dores. Você não vai atrair, porque tudo o que nós pensamos, tudo o que nós planejamos, tudo que nós queremos que se concretize aqui na hora material, começa no pensamento, começa no universo. Não é bobagem, gente. É a lei da atração, ela é real. Ela existe. Por que os mantras existem? Por que nós, né, que eu digo, a gente estuda, lê e aplica, eu aplico. E peço para as pessoas que eu amo de verdade mesmo, que eu quero que esteja comigo para sempre, ainda que distante, mas eu ando no WhatsApp, eu mando áudio, eu mando vídeo, eu digo, ó, fulano,
Se puder, vamos pedir alguma coisa boa para o universo para hoje, para essa semana. Fala que você quer a semana só de coisas boas, só de pessoas amigas, pessoas parceiras, só coisas boas. Manda para o universo. Fala em voz alta. Ah, eu tô sozinho, cara, eu vou achar que eu tô louco. Fala em voz alta. Não, voz alta não precisa gritar, mas aqui, ó, falando, conversando. Quase ninguém ouve, Davidinho. Mas ao falar, ó, vou ir trabalhar hoje daqui um pouco. Deus, eu quero que, Deus, hoje eu vou trabalhar, vai dar tudo certo, eu vou chegar em segurança no trabalho, eu vou voltar em segurança, vou encontrar pessoas que simpatizem comigo, que querem conversar comigo e que seja tudo feliz. Eu mandei para o universo. O universo não é, mas é rápido, é seguro. Mas tá, né? Vamos comparar com nós, tá computando, né? Tá computando, tá digitando e tá lá. Se for do meu merecimento, e geralmente é de todo mundo, quando eu chegar lá no trabalho, Deus vai direcionar as pessoas que simpatizam comigo. Então, é a lei da atração. Então, por isso que nós, quando nós amamos, e você, se você que ama alguém, você amar, gente, não é só amor de relacionamento, de homem e mulher, para sexo. É amar mesmo, sentimento, amar, querer bem, querer. Manda um WhatsApp para a pessoa que você ama, para o homem, para o amigo, para a mulher, e pede fulano. Manda um mantra. Aí o mantra não é só aquele não. O mantra é uma frase. Hoje a equipe vai trabalhar e não vai acontecer nenhum acidente. Hoje a minha equipe vai ser harmoniosa. Doeu? Foi difícil? Não. E se sair do seu coração, que você realmente quer aquilo ali, que você realmente deseja, e isso vale para as coisas que você sonha. Casa, terreno, material, coisa. Não vai ser mágico, né? Porque daí é matéria. É matéria. Mas que vai dar uma facilitada, vai. E é real, gente. É real. Então, para terminar, quando aparecem essas dores, mude o foco. Mude o pensamento. Procure algo que te distraia, algo que te faça feliz, algo que te traga bons pensamentos. E você verá que tudo em sua vida mudará. Aquela promoção que está guardada no universo, numa gaveta, se você mudar o foco de reclamação, o foco de que você não consegue ver as coisas boas, a sua utilidade, por mais que diga que você não tem utilidade nenhuma, por mais que tentem passar que você não tem valor nenhuma no local de trabalho, ou na sua família, ou com o seu marido, com a sua esposa, né? Infelizmente tem relacionamentos que só moram junto porque ser parceiro mesmo é muito difícil, porque ficam ali se menosprezando, se desvalorizando, né? Não acredite nas pessoas negativas. Conviva porque tem que conviver, né? Não, feliz daquele que consegue fazer o que realmente gosta e aí não precisa conviver tanto, mas a gente que é obrigado a conviver com pessoas negativas, pessoas que não têm propósito de vida, tente não pensar igual. Porque daí você vai atrair coisas boas para você. Você vai atrair saúde para você. Você vai atrair a harmonia para você. Pode ver, aqueles grupos em que a maioria das conversas, 80% das conversas, a cada um dia ou 2 dias, é só intriga, fofocaiada. Ah, porque eu tô com uma dor aqui. Ah, porque eu amanheci com uma dor na cabeça. Ah, porque eu amanheci com. Eu tô com o coração falhado. Eu tô com dor nisso. Eu tô com dor naquilo. Aquele grupinho, aquela amizade, né? Bem amizade, normal. Acaba tendo, né? Alguém acaba ficando doente. Alguém acaba ficando com ansiedade. Alguém acaba ficando com depressão. Alguém acaba, se de tanto ver alguém reclamar de algum amigo, amiga mesmo, amiga do local de trabalho, coisa, acaba também achando que a empresa já não é tudo isso, né? Que o gerente não é tudo isso,
porque aquele empresário, né? Tudo isso. Por quê? Porque a atmosfera daquele grupo, daquele ambiente de trabalho, daquela casa, daquela família que só reclama, é de uma nuvem, gente. É energia. O nosso pensamento é matéria também. E quem é sensível de mediunidade, e todos nós somos, vocês também são, por isso que às vezes vocês vão cansados para casa. Por que vocês vão cansados para casa? Vocês acham, né, 80, 70% mas vocês acham que é só por causa do trabalho exaustivo, material que vocês fizeram, seja de obra, de trabalho, obra mesmo de casa, de tijolo, seja da faxina, lá, seja de gari, mas vocês acham que é só isso? Vocês vão cansados para casa, na maioria das vezes, não é tanto do trabalho. Não é tanto da atividade física ou mental, né, para quem trabalha com computador, RH, e gerência e tal. Não é tanto atividade mental como atividade física. Não é. Eu vou contar um segredo para vocês, que nós da doutrina espírita sabemos 200 anos. É conforme a mentalidade, o pensamento daquele ambiente, daquelas pessoas, daquela família. Porque se sua família é tóxica, só pensa em doença, só fala em doença, só fala nas notícias violentas, né, das mortes, das coisas que acontecem na televisão, no jornal, corrupção, o que você acha que está em volta no ambiente da casa, ou no ambiente do trabalho, ou no ambiente onde aquelas pessoas ficam normalmente, ou eu, né? O que vocês acham? Porque a gente olha aqui, você só enxerga parede, né? A luz, ou você olha na sua casa, aí você enxerga luz normal, a parede, mesa, mas não é só isso. Você enxerga o Wi-Fi? Não, né? Você enxerga a onda do seu celular? Não, né? Você enxerga o ar? Não, né? E tá aí, né? Ou não tá? O Wi-Fi, você não tá me olhando através do Wi-Fi? Você não tá com o celular ligado através da linha, da antena? E você enxerga? Eu não enxergo o Wi-Fi, mas o Wi-Fi tá passando aqui, tá? Né? Tem milhares de energia passando por mim aqui, por você, por todo mundo, né? É de internet, é de Wi-Fi, é de celular, é da rede elétrica, é energia. E os nossos pensamentos também é energia. Então, se eu convivo direto e penso parecido, falo, converso, eu vivo aquele ambiente, né, de reclamar. Aí eu boto trabalho, mas é reclamar do trabalho, é reclamar da mulher, é reclamar do filho, é reclamar, eu tenho muita dívida. Reclamar. Né? Eu estou doente, eu só tenho dor, eu não sei o que. É uma nuvem escura. E fica carregando, porque quem conversa com você conversa parecida, aí carrega também. Uma nuvem de tempestade, nuvem de chuva. Escurece. E uma hora vai chover. E é todos os dias, na verdade. Vai chover. Desce em você. Aonde você chega, fica cansado, dorme mal, não descansa direito, sua imunidade baixa, você entra em ansiedade, às vezes depressão, e não sabe por quê. Por que está cansado? Por que teu corpo não anda? Por causa do ambiente. Quando você entende isso e você começa a aplicar, rapaz, você pode fazer
10 funções. Eu já fiz 10 funções quando eu estava nas 9 horas da noite, 8 horas da noite. Era 10 funções. Ninguém percebe, né? Porque veio caminhando, eu acho que eu não faço nada, mas eram 10 funções. Era lavar na frente, aí levava o lixo, aí depois trocava o papel, trocava os papéis para toalha, aí depois passava o pano na nós, aí depois jantava, aí depois voltava, aí lavava nós, buscava, a faca, raspava. Então, era 10 funções. Hoje é 3, 4. E eu cansava. E confesso para vocês, se eu quiser, posso ficar até meio-dia trabalhando se quiser. E não canso, como a maioria. É privilégio? É queridinho de Deus? Não, nada disso. É saber usar a lei da atração, a lei da natureza, é saber usar ao seu benefício. Tudo isso que eu falei anteriormente. Quando você consegue se proteger, não precisa se afastar das pessoas, não precisa. Mas procure quem são suas companhias. Faça um teste pelo menos por uns 15 dias. Eu sei que no local de trabalho é mais difícil, mas na vida própria é mais fácil de fazer isso. Faça um teste por uns 15 dias, um mês. Evite pessoas tóxicas que você pode evitar sem ser grosseiro, né? Da sua vida particular, assim, por uns 15 dias. Que convive direto com você, já que na empresa é complicado, né? E você verá, sua pele vai melhorar, sua saúde vai se fortalecer, você vai dormir melhor, você não vai cansar menos, ou nem vai cansar, você vai achar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí se você voltar aqui e ver esse vídeo, ou achar o corte que eu vou colocar no Quai, né, ou talvez no Face, dependendo, mas mais certo é no Quai, os cortes, aí você vai lembrar, pô, não é que aquele louco, aquele doidinho lá do Eduardo, dessa vez estava certo. Eu estou sempre certo, mas dessa vez estava certo. Tudo é energia e pensamento é matéria. Se eu pensar coisas boas, eu atraio coisas boas. Se eu pensar que eu sou forte, se eu pensar que eu sou saudável, se eu pensar e agir assim, se eu pensar que nada me atinge, nada me atingirá. E se eu me afastar um pouco, não direto assim, não negar, não deixar de conversar, não é isso. Mas não pensar igual, não agir igual, não ter a mesma personalidade, não ter o mesmo caráter, não ter a mesma virtude. É isso que eu quero dizer. Aí você vira refratário. Essas energias batem em você, porque você tá ali, tá junto, tem que estar, né? Mas não entra, né? E você se protege. É verdade, gente, é verdade. Faça o teste e você verá muito melhor. Então, nosso estudo de hoje foi esse. A humilhação que já passou, você também passa. Então, aprenda com Jesus. Não resmungue. Não fale, não adianta falar mal da empresa. Não adianta falar mal do seu marido. Não adianta falar mal da sua mulher. Não adianta falar mal dos seus filhos. Não adianta falar mal da sua família. Não adianta falar mal do ambiente da sua casa, do ambiente da vila, do bairro. Não adianta. Você vai só nutrir o martírio, as dores. Você tem que procurar. Por quê? Por que meu marido age assim? Por que a minha mulher age assim? Né? Que você acha que é coisa ruim. Por que meu filho age assim? Por que a mulher age assim? Por que minha família age assim? Por que a minha casa está desse ambiente assim? Aí eu vou fazer a faxina, fazer coisa. Né? Por quê? Daí procure se burilar, procure crescer mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Que é só através das orações, mas da vivência cristã. E aí cristã é cristã, né? Em todas as religiões. É ser homem e mulher de bem. Quanto mais homem e mulher de bem você for de verdade, mais limpa a sua aura fica, mais limpo o seu ambiente fica e mais proteção você tem da espiritualidade, de Deus, de Jesus. Chega um ponto que só pessoas mais ou menos compatíveis com você, da sua energia, da sua aura, que tão parecidos, evolutivos,
que consegue verdadeiramente conviver com você. Consegue verdadeiramente trocar conversa com você que flua, conversa que cresça, conversa que vale a pena para os dois. E é só com o tempo que a gente percebe isso. Que Deus protege, que Deus cuida. Porque a gente acha que quando Deus está afastando as pessoas, a gente acha que Deus não nos ama, né? Porque, pô, peraí, eu sou a pessoa de Deus. Como é que Deus está afastando? É que Deus está protegendo a tua aura, está protegendo a tua saúde, está protegendo a tua energia. Porque quanto mais saudáveis energeticamente nós estivermos, o nosso canal fica mais limpo para falar com Deus, falar com Jesus. E as orações são atendidas mais rápido. Isso é para todo mundo, não é eu? Para todo mundo. O que eu estou falando aqui para vocês, que são fora da doutrina espírita, é um segredinho nosso que nós temos uma vantagem perante as outras religiões, é isso. E lá na frente conta muito. Só que essa vantagem nós deveríamos espalhar. E graças a Deus agora não é só eu. Né? Há milhões de pessoas espalhando, eu estou vendo na internet. Não tem que mais esconder. Porque, querendo ou não, é a real. E faz diferença. Faz muita diferença. Né? A pelezinha. E isso que eu não me cuido. Se eu me cuidasse. Mas eu não me cuido. Eu não tenho nada de vaidade, como as pessoas pensam. Eu nunca soube que é academia. Não sei que é academia. Caminhada? Só por causa do serviço mesmo. Eu sou sedentário. Né? Maquiagem e barba. Se eu pudesse, eu ficava barbudo 30 anos, mas não posso. Né? Tem que trabalhar. Então, bora lá fazer a nossa prece. Né? Já deu 1 hora. Agradecendo. Vamos lá? Pai, Jesus, mentores, mentoras, nossos amigos, nossas amigas, que sempre nos acolhem, sempre que nós pedimos para virem nos ajudar, para virem cooperar com o nosso auxílio, com a nossa leitura, com o nosso estudo, né? Que é coletivo de verdade. Né? Os irmãos aprendem, as irmãs, mas eu também, eu, Eduardo, também aprendo. E aprendo muito na hora, junto com vocês. Porque os irmãos, né, enviados de Deus, enviados de Jesus, sempre nos inspiram, sempre tem uma palavra, uma frase, um conceito, uma orientação que mais tarde a gente vê que faz sentido. Então, em nome desses irmãos, dessas irmãs, te agradecemos, Jesus, te agradecemos, Deus, te agradecemos, mentores, mentoras, não só os meus, mas de todos os irmãos e irmãs que aqui se acompanham, e nós sabemos que vocês estão aí, amparando, protegendo, inspirando, iluminando e cuidando de cada um dos seus tutelados e tuteladas. Deus, Jesus, retribua em dobro todo o amor, todo o carinho, toda a compreensão que vocês têm com verdadeiros padrinhos, verdadeiras madrinhas, pais e mães espirituais que vocês são de nós. Com o Pai Nosso, damos por encerrado, pedindo, aproveitando, antes do Pai Nosso, que Deus, Jesus e os mentores da guarda possam proteger, possam cuidar, possam levar aqueles que vão trabalhar, que vão dirigir nesse momento, seja para trabalhar, seja para passear, possa acompanhá-los, acompanhá-las, para que eles e elas que vão dirigir possam ir para o seu local de trabalho, possam ir para o seu lazer em segurança e voltar em segurança, com saúde, do mesmo jeitinho, com a mesma alegria, com a mesma saúde, com a mesma felicidade, com o mesmo bem-estar, com a mesma harmonia familiar, que estão agora neste exato momento, possam voltar, retornar para seus lares após a jornada de trabalho. E aqueles irmãos e irmãs que irão iniciar o trabalho amanhã, possam também ir acompanhados no seu carro, ao dirigir, ou no ônibus, ou na moto, ou na bicicleta, ou a pé, que nem eu, possam se sentir acompanhados por vocês, ó mentores, ó mentoras, ó irmãos, ó irmãs. Porque, ainda que não saibam, ainda que não nos apercebemos, mas
Jesus nos orienta que vocês estão praticamente 24 horas nos cuidando, nos protegendo, nos amparando. Basta que nós pedimos, basta que nós tenhamos discernimento e humildade de orar, de pedir para que vão conosco, para que voltem conosco, para que nos livrem daquilo que for possível, é claro, né, com a permissão de Deus e de Jesus, dos nossos males diários. Então, com o Pai Nosso, daremos por encerrado essa leitura maravilhosa. Saiu melhor que o esperado. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que todos os irmãos e as irmãs que irão descansar, né, que irão repousar, dormir, possam dormir em paz, possam sonhar com seus amados, amadas, né, com seus mentores, receberem instruções, porque nós recebemos instruções no sono. Muitos lembram, muitos não lembram, mas quando você acorda feliz, quando você acorda disposto, quando você acorda com uma energia, com vitalidade, com vontade de fazer, de mudar o mundo, que você trabalha mais feliz, que você trabalha mais forte, que você realiza o seu trabalho, a sua função, pode ter certeza que você foi para um lugar bom, que você recebeu orientação. E às vezes você conversou com Jesus e nem sabe. Porque a maioria que está aqui